Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Olá, gente, que alegria! Estamos começando o programa Vocações aqui na TV Evangelizar com Dom Reginei, ele que é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil pelos canais digitais e aqui eu preciso citar algumas cidades que nos acompanham pelos canais abertos. Curitiba, região metropolitana, nos acompanha pelo canal 16, Maringá, canal 31, Cascavel, canal 50, Rio de Janeiro, canal 16.1, Vitória da Conquista, Bahia, nos acompanhando pelo canal 25 e acolho também você que nos acompanha pela Sky TV. Hoje vamos falar sobre vocação para cuidar, sobre ecologia. Por isso, com muita alegria, eu passo aqui a palavra para o Dom Reginei. Olá, Dom, seja bem-vindo. Olá, William. Olá, você que está em casa, que nos acompanha, você que tem já essa alegria e de partilhar essa alegria de durante a noite, aí uma sexta-feira, podermos estar juntos, refletindo, rezando, e hoje esse tema tão precioso, a vocação ao cuidar, né? E eu quero, antes de fazer a saudação, William, aos nossos convidados, né, que temos aqui a alegria, sempre em presença tão significativa e numerosa, ler uma passagem bíblica que nos introduz de um modo muito belo ao nosso tema de hoje. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 29 a 31. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Veio a tarde, depois a manhã, foi o sexto dia. Deus que tudo vai criando e contemplando. E o homem que é também criatura de Deus. Então o cuidado, nós cuidarmos de nós, irmãos, nós que fomos queridos, desejados por Deus, mas também saber cuidar da criação como um todo, cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa casa comum. E eu faço a saudação, temos a alegria aqui do Leverci Silveira Filho, que é nosso secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, seja bem-vindo. Boa noite, satisfação estar aqui com vocês. E aqui nós temos os Paulos, né? O Paulo Ricardo, que é o diretor agrocomercial da Ceasa Paraná, como funciona, quais os projetos que ali temos, falaremos sobre isso. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Também o Paulo Sales Branco, que é o presidente da Sindaruc, o sindicato que atua ali junto
a SEASA, todo um trabalho também, já aqui em Curitiba e região reconhecido, mas que hoje queremos também que seja conhecido pelo Brasil. Seja bem-vindo. Poxa vida, Bispo Dom Zico, é uma satisfação enorme para todos nós, assim, estarmos aqui com o senhor hoje, nesse programa maravilhoso, e poder levar um pouco dessa belezura que é a SEASAS e essa agricultura do nosso estado para todo mundo aí. Obrigado. Padre Marcos que é reitor do nosso seminário de Teologia e Filosofia aqui de Curitiba e é o assessor na Arquidiocese da Pastoral Ecológica. Seja bem-vindo, Padre Marcos. Obrigado, alegria estar aqui com vocês. A doutora Márcia, que é a nossa coordenadora diocesana, dermatologista, né? E cuida do sol, cuida da pele, cuida do ser humano, e aí dedicada nessa missão tão bela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos ver o que a gente consegue aí fazer com essa nova pastoral, né? Isso aí. O diácono Antônio, que por muitos anos coordenou toda a dimensão sociotransformadora da Arquidiocese de Curitiba e que tem uma vida assim muito, muito reconhecida e conhecida no seu trabalho. Seja bem-vindo, diácono Antônio. Boa noite, muito obrigado. É bom estar aqui. Bom, a nossa irmã, a Rosalba Eliane, que é coordenadora das padarias e cozinhas comunitárias. Esse trabalho tão lá na ponta, tão lindo, tão bonito. Seja bem-vinda. Obrigada, Dom Reginei. É um prazer estar aqui presente. Muito bem-vinda. Nossa irmã Maria José, que é catadora presidente da cooperativa Catamari, né? Está ali também na ponta. Olha que maravilha, né? A senhora vai poder testemunhar para a gente aqui uma cooperativa de reciclagem. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada. E vamos compartilhar um pouco, né, da nossa experiência aí, já que o meio ambiente está gritando, né? E a natureza aí, porque infelizmente estamos cada dia degradando um pouco mais, né? Isso muito obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre saber cuidar, né, Maria José. E a nossa irmã Marilza Lima, que é catadora de materiais recicláveis. Seja bem-vinda, Marilza. Boa noite. Obrigado pelo convite. Falar um pouco dos catadores, né, dos que estão organizados e daqueles ainda que estão nas ruas ainda puxando seus carrinhos, sofrendo ainda com a chuva, com o vento, com o calor, né? Estamos aí para contribuir também que as pessoas, porque os catadores ainda que estão na rua ainda são invisíveis para a sociedade. Muito bem, né? Dar a visibilidade a essa gente que trabalha, que coleta, que recicla e que tanto bem faz também para as nossas cidades. E eu começo a conversa, esse bate-papo, e depois vocês, como a gente, né, fiquem bem à vontade para ir interagindo. Paulo Ricardo, eu sei que a SEASA de Curitiba, e o nosso presidente Weder, que não pôde estar, uma saudação, e aqui o representa como diretor, foi premiada mundialmente, por um projeto de reciclagem de alimentos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como esse trabalho foi pensado e como ele tem funcionado ali dentro da SEASA Curitiba. Esse trabalho ele existia já há um bom tempo, só que era muito incipiente. Daí, numa conversa do Éder com o governador, eles construíram um novo projeto. Um projeto que hoje, além de recuperar muito alimento, está recuperando vidas, que é junto com o pessoal do DEPEN. Hoje, esse nosso programa é um dos que mais tem garantido que a pessoa, ao sair dele, não volta mais para o mundo que ele vivia. É um trabalho que é feito a diversas mãos, né? Uma delas está aqui do meu lado, o Paulo, através dos atacadistas, porque a gente depende das doações deles. Quanto mais eles doam, mais alimento a gente tem para distribuir. Hoje a gente chega a arrecadar aí por mês, só que na unidade de Curitiba, 500, 600 toneladas. Imagine, são aí umas 12, 13 carretas enfileiradas no mês. Isso aí iria para aterro ou para uma compostagem, né?
hoje vai para as pessoas. E queremos muito ampliar, estamos com um projeto lá de uma nova fábrica lá, uma coisa assim mais industrial, para aproveitar melhor os alimentos. Eu tive a graça, numa visita que o Paulo nos conduziu lá, de conhecer o projeto e chamou-me muito a atenção que nós paramos em um dos lugares e estava ali a equipe do DEPEN, né, que são aqueles apenados que cumprem pena e que, durante o dia, vão ali fazer essa reciclagem e tem também os benefícios todos sociais para eles, né? Exato. E me chamou a atenção, quando eu parei, o Paulo me apresentou, e ele se dirigiu a mim, as lágrimas, né, escorreram, né, dizendo que, também, até me emociono, né, que ali ele estava, é a primeira vez que no programa eu me emociono, né? Ele estava sendo recuperado, né? Encontrando a dignidade, encontrando um lugar realmente que até então ele não tinha encontrado. Então, isso chamou muito minha atenção, e não só minha, né, do mundo, porque foi até um projeto premiado mundialmente, né? Eu gostaria que falasse um pouquinho mais desse projeto em específico, porque ele é muito lindo e eu creio que ele pode inspirar supermercados, pode inspirar outras ceasas, outros lugares que lidam com o alimento, e não só com o alimento, né? Exato. A gente já teve diversos depoimentos lá que te enche assim, o olho realmente, né? Uma coisa que alguns falaram, ali ele aprendeu a fazer o bem, ele não sabia fazer o bem. Ali, quando ele começou a atender as pessoas, ver que está ajudando a aliviar o sofrimento de famílias, de pessoas que não tinham o que comer, ele começa a sentir dentro dele o bem crescer, né? E o mal sair. Então, nós temos exemplos ali que poderia falar a noite toda, mas são projetos, exemplos fantásticos. Tivemos muita procura, inclusive com a Geise Diniz, né, esposa do falecido Abílio Diniz, que veio conhecer o nosso projeto, levou para o Brasil todo. Tivemos essa premiação na Turquia e outros prêmios assim inúmeros a nível nacional, né? Porque é um projeto simples, muito simples. Não envolve volumes financeiros, envolve vontade de fazer e gente com vontade de ver esse alimento que iria ser jogado fora, ser transformado em alimento para as pessoas. É vontade, é o espírito cristão, né? Eu lembro muito da minha mãe, ela sempre dizia assim, me deixa comida no prato. A comida, para a gente, é uma coisa extremamente sagrada. Quando eu vejo comida desperdiçada, isso dói fundo. Se você me permite colaborar um minuto, Dom Zico, eu estive nesse momento junto com o senhor, aquele menino se chamava Pedro, e ao vê-lo ele copiosamente começou a chorar. E aí, acabou que nós dois também nos emocionando. E é um menino extraordinário, de assim, uma figura maravilhosa. E tantos outros casos, a gente tem o cuidado e o zelo, não somente pelo aquele alimento que lá está sendo fornecido e está sendo doado para as famílias, mas o cuidado e o zelo pelas pessoas que lá estão sendo recuperadas. Até um episódio que nos marcou muito foi de um menino que, ao separar algumas caixas de laranja que estavam sendo destinadas ao banco, ele também estava ajudando a carregar um dos carros que estava indo para um determinado orfanato. E ele, ao perguntar o nome do orfanato, foi o orfanato que ele se criou. Então, são situações que ocorrem diariamente ou constantemente nas ceasas, principalmente do estado do Paraná, que são histórias de vidas que estão sendo, de alguma maneira, transformadas ali dentro. E o senhor pôde conhecer em loco tudo aquilo, e o senhor trouxe para todos nós uma energia assim formidável. Aquele menino se transformou, aquele Pedro, a partir do momento que ele lhe conheceu e teve o privilégio de poder conversar alguns minutos com o senhor. Isso eu conheço ele pessoalmente, sei do que estou dizendo. Nós temos um VT que a nossa equipe preparou sobre esse projeto. Então, vamos ao nosso VT. Este mamão iria para o lixo.
Este tomate também. Não foram porque este homem fez a separação. Ele é um detento em processo de remissão de pena que trabalha aqui, no Ceasa Curitiba. Esta é a oportunidade que ele conseguiu para se reerguer. Você tem muito preconceito, na verdade, né? Por a gente ser monitorado, na verdade, né? Então aqui abriu as portas para nós e graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de ter uma vida totalmente modificada, diferente, né? É um trabalho diário, de segunda a domingo, uma folga na semana. Ele faz parte do programa Banco de Alimentos Comida Boa do Paraná. É uma parceria do Departamento Penitenciário com o Ceasa, que oferece capacitação em gastronomia para esses indivíduos, promovendo a ressocialização e a reintegração social. O Estado pode entrar, e a Ceasa faz essa parte, contribuindo para que eles tenham um emprego, renda e possam, após o cumprimento da sua pena, reingressar no mercado formal de trabalho. Este caminhão é um dos 300 de todo o estado que participam do programa Banco de Alimentos. Ele está carregado com uma comida que iria para o lixo. Agora vai alimentar uma instituição e famílias em situação de vulnerabilidade. São mais de 300 famílias do entorno da Ceasa que recebem esse alimento, que é recuperado pelos apenados e distribuído aqui no Banco de Alimentos, e atende 160 mil pessoas ao todo no estado do Paraná. Esse projeto, no ano de 2024, evitou o desperdício de 7,5 milhões de quilos, são 280 carretas, e beneficiou 160 mil pessoas por mês. É um ciclo de aproveitamento total. É o desperdício zero, virando recurso social. É um prazer estar fazendo esse tipo de serviço. Está ajudando o Banco de Alimento, a estar separando os alimentos, recolhendo os alimentos, onde que ia para o lixo e está levando para a mesa do povo. Para mim é de grande ajuda. É muito bonito, né? O que é feito quando o ser humano ele coloca as suas capacidades, os seus dons para fazer o bem, para cuidar, né? Maravilhoso. Eu gostaria de saber como que o Sindaruc participa, Paulo, nesse apoio à Ceasa, né? O sindicato, como que vocês organizam esses produtores, né? Como que também a consciência ecológica, o cuidado, como que isso é trabalhado com eles que cuidam da terra, que produzem o alimento? Assim, Dom Zico, o alimento e o meio ambiente eles caminham juntos, definitivamente. E a sinergia que existe desde a produção, desde a colheita, desde o transporte, enfim, de todos esses fatores que fazem com que o alimento chegue à mesa dos consumidores, ele é fundamental. Ele é fundamental para que as pessoas tenham o maior zelo possível para que se desperdice menos. Mas, mesmo assim, há o desperdício. Ele é natural, pois ele é fruta e verdura, ele é um produto perecível. E a gente tem que, por obrigação, a gente tem que encaminhá-lo para algum lugar. A gente, em todo o Brasil, devemos ter mais ou menos uns 70 entrepostos. Entrepostos que eu falo são CEASAs, Centrais de Abastecimento, espalhados pelo Brasil todo. A única e exclusiva que faz esse atendimento, esse trabalho e essa separação, da maneira como ele é feito, é a CEASA do Paraná. E, para nós, o sindicato, nós somos já afiliados à FEComércio, ao SESC, ao SENAC, enfim, ao Mesa Brasil. A gente já vinha acompanhando já os trabalhos que o Mesa Brasil vinha desenvolvendo. E, ao assumir a presidência do Sindaruc, eu tomei a liberdade de, junto à direção da Ceasa, ao Paulo, ao Buzo, ao Antônio, ao próprio Éder, o presidente, a começar a encaminhar esses produtos a uma conscientização muito grande entre os permissionários e produtores lá dentro, para que doassem ao Banco de Alimentos, que não esperassem perdê-lo nas nossas lojas. Assim, a vida útil é muito curta, mas, assim, antes de jogar, antes de desperdiçar, que levasse ao Banco de Alimentos e lá fizéssemos uma manipulação adequada, fizéssemos uma industrialização adequada para que chegasse à mesa das pessoas. Que bacana. E a prefeitura, secretário, como que a prefeitura tem trabalhado a questão da alimentação, da segurança alimentar da nossa população aqui da cidade de Curitiba? É curioso que a própria história de Curitiba se confunde com a história da alimentação, né? Curitiba nasceu da passagem dos tropeiros,
teve todos os episódios de grandes feiras na passagem dos tropeiros aqui na cidade. Então, de lá para cá, isso foi sendo muito forte, né? Nós éramos uma cidade, há pouco tempo, produtiva. Nós tínhamos aqui, no nosso território, muitas colônias, né, que produziam alimento. Hoje, como Curitiba está totalmente urbanizada, né? Nós não temos área rural, então nós temos uma relação muito forte com a região metropolitana. Todo um trabalho de articulação regional, onde nós ajudamos a organizar as cooperativas para que elas forneçam alimento aqui, da nossa região metropolitana, do entorno. E são várias frentes, Dom Zico, várias frentes que vão desde do industriário, que fornece para a prefeitura, para os armazéns da família, que são mercados onde as pessoas compram até 30% mais barato os produtos da cesta básica. São 280 itens que nós licitamos, que as pessoas podem comprar mais barato, porque nós não visamos lucro. É uma forma de garantir o acesso às pessoas. Tem um supermercado, um local, São onde o alimento que foi unidades. comprado pela prefeitura a um custo Perfeito, menor exatamente. é repassado de um modo também de custo menor para o cidadão que deve Exatamente. estar cadastrado nos projetos. Exatamente. Então, nós temos hoje 350 mil famílias cadastradas, são 35 armazéns da família na cidade, 14 na região metropolitana, nós temos parceria com municípios da região metropolitana. Essa é uma situação. Outra maneira são os restaurantes populares, que nós servimos refeições a R$ 3,00, ou seja, nós subsidiamos. É uma ação social do Paraná, Padre José Aparecido, que faz a administração. Servimos 5.400 refeições por dia nos restaurantes populares. São 5. Vamos inaugurar um 6º ainda esse ano, dia 27 de novembro, e até o final dessa gestão, mais um restaurante. Porque, às vezes, o idoso, principalmente, ele não tem muito tempo para cozinhar em casa, a família está fora, às vezes perdeu o cônjuge, está sozinho. Então, é um público diferente, que procura os restaurantes para poder ter uma nutrição adequada. Às vezes, as próprias unidades de saúde recomendam, vá até um restaurante popular. Então, o restaurante popular é muito importante. Nós temos os sacolões, parceria com os permissionários, muitos deles que atuam no SEASA, onde a gente tem preço único, a R$ 3,99, de vários itens, são 30 itens da Hortifruti Grangeiros, da safra outono-inverno, 25 da primavera-verão, a preço único, R$ 3,99 o quilo. Isso é dignidade, é economia no lar das famílias e o acesso a um alimento mais saudável, né? E o curitibano que quer desfrutar, primeiramente, quem que pode ter esse acesso e como que ele deve fazer? Perfeito. Nós temos um cadastro para as famílias utilizarem o Armazém da Família. O Armazém da Família ele tem uma linha de corte de até 5 salários mínimos de renda familiar. Ou seja, uma família que, unidas as rendas, chega a R$ 7.500, né? Se ultrapassar, não poderia, mas até R$ 7.500 de renda familiar, as pessoas podem fazer um cadastro e comprar nos 35 armazéns da família produtos de marca. Nós temos feito um trabalho muito forte para garantir preço baixo. É a cesta básica mais barata do Brasil dentro dos armazéns da família. Por quê? Porque nós não visamos lucro. A ideia é repassar para as pessoas sem uma taxa administrativa. Os sacolões são abertos a todas as pessoas. São 12 em Curitiba e muitos, por exemplo, donos de restaurantes, eles acabam comprando. Ajuda muita gente os sacolões, porque é direto do produtor, né? E isso a gente consegue garantir esse trabalho em articulação com os permissionários. Nós temos as feiras, temos o Mesa Solidária, que trabalha com pessoas em situação de rua, onde as entidades, são 64 entidades que atuam voluntariamente, servindo, preparando alimento, e nós servimos diariamente para as pessoas essas refeições, pessoas em vulnerabilidade, né? Nós temos também programas como as fazendas urbanas, as hortas urbanas, que são muito interessantes, viu, Dom Zico, as hortas urbanas. Que bom. Nosso tempo, primeiro bloco já, né, se esgotando, William, e nós voltaremos ainda falando um pouquinho contigo, né, de um projeto aqui que é realizado, muito interessante, e depois nós vamos falar com o nosso povo que está ali, das pastorais, das cozinhas comunitárias, né, da cooperativa de reciclagem. Gente, nós vamos para um breve intervalo. Eu quero lembrar que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube.
youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e até mesmo rever os outros programas, programa Vocações aqui na TV Evangelizar. Vamos para o intervalo com música, voltamos já. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Se a cruz te parece pesada demais, ser fiel e não perca a esperança da paz. Não esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, o servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. E mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim. Olá, gente, estamos de volta, programa Vocações aqui na TV Evangelizar. Eu quero lembrar você que no dia 13 de dezembro teremos o Natal Solidário na Praça Nossa Senhora de Salete, a partir de 13 horas. Você de Curitiba, região metropolitana, é convidado a participar conosco, doar 1 quilo de alimento para as famílias mais vulneráveis. Então terá várias atrações, missa e um momento de evangelização através da música, tá bom? Venha participar conosco e traga 1 quilo de alimento. Dom Reginei, contigo. William, nós concluímos o primeiro bloco, né? E para você que está chegando agora, ligou a TV agora, programa Vocações, vocação para cuidar. E nós encerrávamos o bloco justamente falando de um projeto que é o Câmbio Verde, um projeto realizado aqui na prefeitura, na cidade de Curitiba. Nós temos um VT, vamos iniciar com o VT e depois eu falo com o secretário Levercy. A cada 4 quilos de lixo reciclável, seja papel, vidro ou sucata de ferro, o morador leva para casa 1 quilo de frutas e verduras frescas. Essa é a troca que movimenta o Câmbio Verde, um programa da Prefeitura de Curitiba, que leva alimentos frescos aos bairros. Este caminhão, carregado com hortifruti, passa em pontos fixos da cidade a cada 15 dias, com dia e hora marcados. O processo é rápido. O morador leva o material separado, ele é pesado na hora e a troca é feita na sequência. Segundo a Prefeitura, o programa tem um benefício duplo para a cidade. Reduz o volume de lixo que iria para aterros sanitários e garante o alimento de qualidade para quem participa, incentivando a separação e o consumo de produtos frescos. Não precisa de cadastro. É saber quando o caminhão passa e ir com a moeda de troca, o lixo que não é lixo. Secretário Levercy, falar um pouquinho desse projeto. Depois as meninas também que têm a experiência, né, pode dizer um pouco sobre esse projeto e outros projetos que também, às vezes, a própria cooperativa, vocês mesmos realizam. É um projeto inteligente, né? Simples, mas inteligente. Primeiro, porque visa assegurar às pessoas o acesso a um alimento mais saudável. Depois, porque ali o interesse de manter uma cidade cada vez mais limpa. Curitiba é pioneira nisso, tem uma vocação para isso. E é um trabalho articulado onde a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma adesão forte. Um material que muitas vezes ia ser descartado de forma irregular, ia parar num fundo de vale, na beira de um rio,
até mesmo dentro do rio, né, as pessoas, então, acabam tendo essa valorização desse rejeito, né? Então, elas acabam trocando por alimento. Nós temos uma inovação recente, nesse ano, onde nós organizamos um edital para que quem forneça para o Câmbio Verde, o programa Câmbio Verde, que é gerenciado pela Secretaria do Meio Ambiente, sejam as cooperativas locais, então, Dom Zico. Hoje, além disso, tem mais essa oportunidade de fortalecer e apoiar o produtor metropolitano aqui da região. Dona Maria José, a senhora que é presidente de uma cooperativa de catadores de recicláveis. Como que funciona uma cooperativa de catadores de reciclável? Então, eu sou catadora de material reciclável desde os 10 anos de idade, né? Lá na nossa cooperativa, eu sou presidente, mas também coloco a mão na massa, né? E a nossa cooperativa ela vai fazer 20 anos. Tem um apoio, né, que eu tenho que citar aqui da prefeitura, né? O prefeito está abrindo muitas portas lá para a gente conversar. Agora eles também fizeram um vale compras, né, para os catadores, para as 50 cooperativas. Então, a gente tem um vale compra de R$ 430, que beneficia todos os catadores, né, para estar fazendo suas compras no Armazém da Família. E o Câmbio Verde também, que tem no meu bairro, né, que eu moro na Vila Torres, e a gente faz troca por verdura, e esse material todo vai para as cooperativas, né, que é o caco de vidro, que tem mais volume, e a gente acaba pagando o INSS com esses Câmbio Verde, que é o caco de vidro que vai para lá. Na nossa cooperativa são 30 cooperados e paga o INSS dos 30 com esse material. Olha que bonito, né? E para dizer sobre a reciclagem é um pouco complicado, né? Porque as pessoas até hoje, a maioria não separa de forma correta. Por mais que tenha campanhas ambientais, por mais que nós sabemos que tem que fazer a separação correta, não é feita, infelizmente. Então, lá no barracão, acaba chegando coisas assim absurdas que você pensa, meu Deus, onde que está a cabeça do ser humano, né? De se colocar no lugar do próximo, que tem pessoas ali colocando a mão naquilo, né? Trabalhando pelo meio ambiente, que está devastado já faz tempo, a natureza, né? E eu vou dar palestra assim, nos colégios para as crianças. Eu sempre digo que Deus criou um mundo perfeito, mas o ser humano é metido, foi lá, meteu a mão e está acabando com tudo, né? Porque Deus deu tudo de graça para nós, o ar que nós respiramos, o rio limpo, só que... E é que nem eu digo, a conta vai chegar para todo mundo, né? Para o branco, para o preto, para o rico, não tem. Então, o que a gente teria que melhorar é a separação. Porque, além do trabalho ser duro, pesado, ainda vai esse tipo de coisas para lá. E eu sei que não pode falar muito, mas eu vou falar mais uma coisa. Pode falar, querida. Na nossa cooperativa lá, eu ainda fico muito triste também, porque tem os catadores de rua, catadoras, tem senhoras de idade, mães com criança. E eu comecei a puxar carrinho na rua, tinha 10 anos, que eu sou trigêmeas com 2 meninos. Maria José, José João e João José. E daí, na época, a gente passando necessidade, vamos ajudar a mãe, catamos um carrinho, fomos trabalhar na rua. Que, para mim, não foi sofrimento, foi um aprendizado. Que eu aprendi cedo que tem que trabalhar. Né? Que a própria palavra fala, comerei e beberás do teu suor. Então, a gente aprendeu isso desde sempre, só que ainda tem muita coisa que tem que mudar. Né? Que é os carrinheiros que ainda estão ali na rua, sofrendo, embaixo de sol, chuva, trânsito. Eles não têm direito a um INSS, eles não têm direito a um vale alimentação que nem eu tenho. E como eu fui catadora de rua, eu sei quais são as dificuldades, né? Quer falar isso? Mas depois nós voltamos na senhora, tá? Tá boa a conversa. Está ajudando a gente a entender esse universo que, às vezes, não é propriamente compreendido, né? Eu sou uma das fundadoras da Catamari, né? Então, assim, trabalhei muito dentro da cooperativa. Me tornei catadora devido às dificuldades. Fui morar no Parolim, grávida do meu 4º filho, sozinha. Então, assim, não conseguia trabalho, né? Não sei. Então, fui puxar carrinho. E aí, junto com o Instituto Salesiano, lá no Parolim, entrei dentro de um projeto,
que eles me davam uma bolsa de R$100 para mim manter meu filho mais velho na escola, não levar para a rua comigo. E aí eu comecei, com esses R$100, ter a minha independência, né? E comprar meu primeiro bujão de gás, sair da mão do atravessador, que eu precisava cozinhar no fogão deles, né? Mas, então, aí eu comecei. Aí, em 2001, eu entrei para o Movimento Nacional de Catadores, representante do Estado do Paraná. E aí conheci outros países, principalmente a Índia, onde tem o maior lixão da Ásia, que fica na Índia. E aí eu vi como Curitiba é maravilhosa, né? Como é lindo Curitiba, assim, apesar de todos os problemas, de ter muita gente na rua catando. Hoje nós estamos nela e temos uma grande dificuldade com os moradores de rua, porque tipo, a gente coloca o lixo na frente lá da casa e se passar 10 vão mexer no saco de lixo lá, vão rasgar e não sei o que eles acham lá, mas eles mexem. Se você coloca num saco grande, eles jogam o lixo na frente da casa da gente e pegam o saco. E assim, então, é um trabalho ainda que eu voltei para a rua, saí do movimento, saí das cooperativas, fiquei um tempo afastada. Estou voltando agora, estou indo para a rua, estou vendo muitas mulheres ainda que precisam de creche para os seus filhos, muitos que precisam de moradia, né? Então, agora, nós estamos numa discussão aí e vamos conversar com o poder público, né? Para que a gente quer ver essas pessoas trabalhando organizado e ter os mesmos direitos que hoje os que estão dentro das cooperativas e associações. Isso, que possam alcançar também uma dignidade, né? Sim. E a senhora falava da moradia. Ano que vem, a campanha da fraternidade é justamente sobre moradia, né? E Deus fez a sua tenda entre nós, né? Lá em João, capítulo 1, versículo 14. Esse ano é a ecologia, né? Nós voltaremos aqui daqui a pouco com a nossa equipe diocesana, que nasceu este ano, né? O ano que está aí. Mas eu gostaria ainda, antes de ir para vocês, voltar, né? E falar sobre justamente esse trabalho das cooperativas. Quem deseja ser cooperado, digamos? Alguém que é um catador de reciclável, mas ele não está associado. Como que ele deve fazer? Há possibilidades, porque talvez tenha também questão de limites, né? Eu não sei como que funciona exatamente. Gostaria que você falasse para a gente. Então, lá na cooperativa, a gente é em 30 cooperados e lá é decidido tudo no grupo, né? Não tem patrão, mas a gente faz tudo no coletivo. E daí, quando tem algum catador ou catadora interessado, chega lá na cooperativa, conversa, eu chamo meu grupo e a gente decide se vai pegar essa pessoa ou não. Depende de vaga, depende do tamanho do barracão. Infelizmente, hoje o material reciclável está indo muito pouco. Tem cooperativa que está trabalhando 3 dias na semana. Agora, no final do ano, vai aumentar, né? Porque daí é final de ano, as pessoas consomem mais, então acaba aumentando o volume. Mas são 50 cooperativas. A Catamari pega por semana 12 caminhões do Separe. E daí a gente tem 3 caminhões que a gente ganhou de projetos, né? Que anda na rua também o dia inteiro da nossa cooperativa. E assim mesmo o material ele é pouco, está sendo pouco. Não é culpa da prefeitura, não é culpa, é que está sendo pouco mesmo. Então, tem barracão que nem contrata porque já não tem material nem para eles. E como que o cidadão, digamos, aquele que exerce um papel até cruel, que é o produtor, o gerador do lixo, digamos, do reciclável, né? O termo adequado, como que ele pode auxiliar, como que ele pode favorecer o trabalho, o funcionamento, essa atividade que é humana e ecologicamente maravilhosa, no sentido de favorecer que vocês tenham um acréscimo, seja na renda ou seja, né, nas condições de trabalho, né? E também o cuidado com a natureza de não poluir, não contaminar o meio ambiente. Na verdade, é fazendo a separação correta, né, porque ainda vai muito material reciclável para o aterro sanitário,
que o município gasta milhões que poderia estar investindo na saúde, na educação, e acaba gastando para manter esses aterros, né? Porque, infelizmente, a sociedade não separa o material de forma correta como deveria. Então, com certeza, se a sociedade separasse o material nas suas casas de forma correta, daria para empregar muito mais pessoas, gerar renda para muito mais famílias, né? Porque daí sim ia ter uma quantidade de material bem maior do que já tem. Porque a gente sabe que para o aterro está enterrando muito material reciclável ainda, por falta de consciência da sociedade. Que, infelizmente, eles não estão entendendo que eles fazendo essa separação correta, eles estão ajudando o meio ambiente, a natureza, que está bem já, né? Já acabamos praticamente com o meio ambiente. E as pessoas, parece que a ficha ainda não caiu, que a conta vai chegar, infelizmente, né? Volto a repetir, Deus fez o mundo todo certinho, todo correto. Mas, infelizmente, a mão do homem, por ganância, né, o desmatamento, que hoje é grande também, por ganância, por capitalismo puro, né, que quanto mais tem, mais quer, e às vezes não consegue olhar para o próximo, porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que passam fome. Na cooperativa, a maioria é mães catadoras, solo, que paga aluguel, que cria filho sozinho. Então, gente, que a população tem um pouco mais de consciência. Não é só pelo nosso salário, para agregar o valor do salário dos catadores e das catadoras. Gente, é pelo mundo, é pelo meio ambiente, que está aí gritando, pedindo socorro, e parece que a gente está se fingindo de cego que não vê. É interessante, né? Você dizia no início, na questão da invisibilidade, como que às vezes nós não vemos o belo e importante trabalho que essa multidão de pessoas, são só em Curitiba 50 cooperativas, né? Ainda mais os catadores que não estão associados, que estão retirando o lixo, reciclando, né? Então, você que está em casa, né? Procure fazer a reciclagem, a separação, favorecer esse trabalho. E também sempre reconhecer um irmãozinho ou irmãzinha quando ele está com o seu carrinho, que ele está recolhendo, né, com dignidade o trabalho que ele está fazendo. Reconhecer também ele como alguém, ela como alguém que realmente é importante no que está fazendo. Fazendo muito mais pela cidade, às vezes, do que muitos de nós, né? Reconhecer essa dignidade e o bem que estão fazendo. A senhora que pegou o microfone, pode falar. Tem outra coisa também que a gente vê muito, é que vários condomínios, pessoas, às vezes aposentadas, que eles catam um material melhor, assim, tipo, o PET hoje tem um valor muito bom, a latinha. Então, isso não vai para a mão do catador, né? Porque, assim, tem condomínio que ele vende esse material para comprar produto de limpeza, saco de lixo, no seu condomínio. Então, muitos... a gente já viu casos assim, de pessoas que moram com a mãe, não pagam aluguel, que têm um bom emprego. E, assim, podia estar dando aquela latinha da festa do final de semana para o catador. Ele diz, não, isso que eu vou guardar porque é para a gasolina do meu carro. Então, assim, não vê que ele poderia estar ajudando, de certas formas. Então, assim, as pessoas não estão muito preocupadas, assim, sabe, com a questão ambiental, com a questão de gerar renda para alguém, para tirar essa pessoa da miséria. Porque, assim, os que estão dentro das cooperativas, hoje eles têm, graças, né, muita luta deles, eles têm esse vale-mercado, né, que eles podem fazer sua compra, eles ganham um pouquinho melhor, porque eles conseguem não vender mais o material para o ferro velho lá da vila, né, eles já conseguem vender para um aparista melhor, ganhar melhor por isso. Mas ainda tem os atravessadores, muitos, né, que exploram ainda também os catadores. Então, assim, ainda a gente tem muita coisa para se fazer aqui, a nível nacional, sabe? E, para terminar, assim, eu vi uma reportagem essa semana ainda sobre uma terra indígena no interior de Minas, que eles acabaram com a mata.
Acabaram com a mata. E essa etnia ela podia sumir, porque não tinha mais. E agora eles começaram a reflorestar. Esse lugar já está ficando bonito, eles já começaram a colher os frutos, sabe? E assim, então, se cada um de nós fizer alguma coisa, sabe, separando o material só, já é uma grande ajuda, tanto para nós, catadores, quanto para o meio ambiente. E eu gostaria de... Pode falar, ia pegar o microfone, o diácono? Pode pegar. Né? Que aqui é isso aqui mesmo, né? Nosso programa é esse bate-papo, essa conversa, e você que está em casa, né, vai participando com a gente. Não, eu só queria dizer que parabéns pelo programa, e as coisas aqui elas se conectam à ecologia integral. Aquilo que nós vimos que os Paulos falaram do SEASA, o nosso irmão aqui da prefeitura, e as nossas irmãs, a gente vai sentindo que o poder público, a sociedade civil, e nós todos como igreja e assim por diante, a gente precisa talvez, e o texto base da ecologia integral da campanha da fraternidade fala, a gente precisa mudar um pouco talvez a nossa mentalidade, é um novo paradigma que precisa ter, né? Porque a gente vai vendo o cuidado que precisa ter, e as nossas irmãs falando aqui da cooperativa, eu conheço a cooperativa desde quando ela foi criada, há mais de 20 anos atrás, o trabalho sensacional que tem, e tudo isso interligado, a gente vai dando passos, mas a gente precisa ir mudando aqui na nossa cabeça, senão fica difícil, né? E ali que eu acho a mudança mais demorada é na nossa cabeça. Mas parabéns, eu acho que é por aí mesmo, né? Trabalhando, né? Conforme as irmãs estavam falando aqui, né? Eu lembro que, quando eu tinha 10 anos, o professor de ciências levou a gente para visitar um galpão onde se separa o lixo reciclável. E uma das coisas que nos falaram foi: o lixo reciclável em si, ele é limpo. O plástico ele não estraga, o alumínio não estraga, o vidro não estraga. E é curioso que, se a gente tem a capacidade de fazer a vida de um irmão mais leve, essa é uma boa pergunta para fazer no exame de consciência no final do dia. Então, de repente, que atitude pequena, mas que faz uma diferença. No lugar de jogar aquela latinha, aquela caixa de leite, aquela caixa do que seja, sujo, separar, não custa lavar, né? Dá uma lavadinha. A gente tem a capacidade de fazer a vida de alguém mais leve. E é curioso, as senhoras, com 10 anos, aprenderam o valor das coisas. E quanta gente se dá o luxo de chegar aos 20, 25, 30, 50, e parece que não sabe o valor. A senhora também falava deixar a latinha para o catador, né? Isso faz parte até da lei de Deus na Bíblia, né? As últimas espigas do trigo, não se podia colher tudo, tanto o trigo quanto as azeitonas, as uvas, era sempre a parte daquele para quem fazia falta, né? É curioso como faz parte também na nossa vida cristã pensar em todos, que são nossos irmãos, são todos iguais, né? Ouvindo, né, tudo isso, a gente também já visitou, né, uma usina de reciclagem, e o que precisa é separar. Mas eu acho que a gente precisava separar em mais, isso precisava ser ensinado em mais itens, né? Quando a gente conversa com alguém que já morou no Japão, o terror de quem vai para lá é o medo de separar errado, porque eles levam multa. E aqui nem os nossos governadores, os nossos, os nossos políticos, representantes, sabem separar. E parece que não dão muita importância para isso, porque eu acho que, se houvesse maior investimento em explicação para os adultos, porque as crianças aprendem na escola, depois elas vão para casa e veem que o pai não faz, ou as avós não fazem,
e elas meio que deixam de fazer. Mas acho que as crianças de Curitiba aprendem, não sei no resto do Brasil. Mas eu acho que isso, a separação, a maior exigência de itens tinha que ser vindo de lá de cima, assim. Tinha que ser explicado, talvez alguma lei, né? Porque, infelizmente, aqui no Paraná a gente tem essa separação, mas em muitos lugares do Brasil ainda não tem, né? É uma tristeza. Se a gente for para as praias do Nordeste, eu já deixei de ir em praia lá porque eu não aguentei ver o lixo. Então, eu acho que mesmo assim, mesmo que fosse pelo capitalismo, né, se os nossos dirigentes pensam em fazer turismo, em ganhar dinheiro com isso, eu acho que tem que investir no meio ambiente, investir nesse tipo de coisa. É tão fácil separar o lixo, né? Está embutido assim na nossa cabeça. Eu não sei, né? Infelizmente, as pessoas não fazem isso. Você veja, Dom, a gente, na SEASA, a gente tem um exemplo claríssimo, que é a Ebenezer, que é uma cooperativa também de catadores lá na SEASA, que deixou a SEASA completamente limpa. A nossa SEASA hoje é muito limpa por conta deles, do trabalho magnífico que eles desenvolvem com as caixas de papelão, caixas de madeira, enfim, com todo aquele processo que de ser desenvolvido nas SEASAs. Mas a união de esforços, a união de mãos que abraçam essas causas, tanto da limpeza, da reciclagem, dos próprios bancos de alimentos. Você vê um produto, uma fruta, muitas vezes jogada no piso de uma das nossas centrais de abastecimento, e você vê aquela fruta, muitas vezes, sendo consumida pelas crianças dos bairros periféricos de Curitiba, aquilo te atinge assim, de sobremaneira o seu coração. Então, assim, desde a reciclagem, da limpeza das nossas cidades, da limpeza dos nossos rios, do meio ambiente, é a união de esforços, é o cuidado, é o zelo de um e de outro para que isso tudo funcione. E nós vamos voltar no nosso próximo bloco. Vamos falar das cozinhas comunitárias, né, desse trabalho tão lindo, das padarias comunitárias. E vamos continuar nesse nosso assunto aqui, agora direcionado depois nessa fala livre, vamos dizer assim, sobre o meio ambiente, sobre ecologia, sobre como cuidar do outro, cuidar da obra, da criação, cuidar da nossa casa comum. Gente, eu quero agradecer a você que faz parte da família Evangelizar, você que contribui com esse canal de televisão, que sobrevive de doações. Olha que programa tão esclarecedor, né? Várias mãos, várias frentes, falando sobre o nosso planeta, falando sobre ecologia, falando sobre cuidar do outro. Com certeza, muitas pessoas que estão agora assistindo, muitos de vocês não sabiam desse trabalho que é desenvolvido aqui em Curitiba, em várias partes do país, e que aí na sua cidade também você pode colocar em prática. Vamos para o intervalo com música, voltamos já. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. Um amor verdadeiro Ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, Ele é tudo, Ele é mais. Deus é 10. Deus é 10 pra mim. Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10. Estamos de volta, programa Vocações, estamos falando sobre cuidado, estamos falando sobre ecologia, sobre a nossa casa. Eu quero aqui mandar um abraço para algumas cidades que nos acompanham, tem uma grande audiência. Grande abraço a você que nos acompanha em Natal, Joinville, Santa Catarina, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba e também Juiz de Fora, nos acompanhando pelo canal 16.1.
Quero mandar um abraço também para você que está deixando a sua mensagem no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Dom Reginei. William, que programa maravilhoso. Muito bom. Estou aprendendo muito sobre o nosso tema, com as diferentes partilhas, experiências. E você que está chegando, estamos no nosso último bloco, terceiro e último bloco, vocação ao cuidado, ao cuidar. E a música dizia, Deus é 10, né? E as nossas irmãs falavam que Deus criou tudo certinho, né? Eu li a passagem bíblica que Deus olhou e falou assim, mas ficou muito bom, né? Muito bom. Então, poder ver essa beleza, cuidar dessa beleza, cuidar do próximo, cuidar do outro, cuidar da nossa casa comum, cuidar do meio ambiente. E um cuidado muito lindo é feito pelas padarias e cozinhas comunitárias, que a dona Rosalba está à frente, coordena aqui na nossa cidade, esse trabalho tão maravilhoso. A senhora já, no início, né, se apresentou um pouquinho, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais da senhora. Elas falaram tudo. Então, eu faço parte, conheço o diácono Antônio há muitos anos, porque eu faço parte das comunidades eclesiais de base. Então, a luta no social e nesse envolvimento com as pessoas, isso já vem dessa participação, né? E daí, a partir do momento que eu conhecia as padarias comunitárias, eu me encantei. Mas eu vou passar para o diácono Antônio para ele falar só um pouquinho sobre o começo dessas padarias, que é longe, é bem longe. Uma boa estrada, né, dona diácono Antônio? Muito bem. Então, há 30 anos atrás, nos anos 96, 97, começa, então, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Sítio Cercado. Naquela época, nos anos 90, tinha bastante desemprego, principalmente para as mulheres, não tinha onde deixar as crianças, o trabalho. E, naquela paróquia, algumas mulheres que tinham lá uma forminha de fazer pão em casa, outro tinha ainda, naquela época, um cilindro tocado à mão, lembra? Que as nossas avós faziam. E um forninho lá também. Eles tiveram a ideia de uma das salas lá da paróquia. Aí o padre liberou com o CPP daquela época e juntaram aqueles equipamentos e começou a primeira padaria comunitária. Depois de lá, naquela paróquia, mais duas ou três, e assim foi vendo que elas podiam produzir uma bolacha, produzir um pão, produzir aí uma cookie, uma coisa assim, e também para levar para casa depois, e também para poder depois fazer o trabalho vendiam para ter um dinheirinho para ajudar, enfim, na renda da casa. Então, assim nasce as padarias comunitárias dentro de uma paróquia, né, chamada Nossa Senhora Auxiliadora. De lá, elas foram se espraiando no bar e depois teve um ano que ele virou quase que uma política pública pelo governo do Estado, onde daí foram avançando as padarias comunitárias no Estado e também as cozinhas comunitárias. Mas nasce assim dentro de uma padaria dentro de uma paróquia. É verdade, diácono, eu não me lembro bem, né, mas os detalhes, mas a questão da compra, né, dos pães, passar por meio dessas padarias, também os produtos dos pequenos agricultores, do campo, né? Então, políticas públicas que favorecem, que ajudam, que fortalecem estes trabalhos, estas iniciativas tão lindas. Dona Rosalba, voltamos para a senhora. Então, depois desse momento de 1996 para cá, então, a gente montou, de um dia para o outro, assim, 18 padarias comunitárias. E a gente começou a trabalhar, e a ideia do trabalho das padarias comunitárias é um sistema de economia solidária, uma outra forma de economia. E a gente trabalha dentro das padarias comunitárias a autogestão. Então, dentro da padaria comunitária, que são 5 mulheres que trabalham, que todas elas, a grande maioria delas, estão dentro de paróquias que cedem o espaço para que essas padarias funcionem. A gente tem a Associação de Moradores, a Associação das Cozinhas Fermento na Massa,
que a gente corre atrás de equipamentos e para que essas padarias funcionem. O principal motivo da gente começar a trabalhar com as padarias comunitárias, como eu estava conversando aqui com o padre, foi, além da ajuda financeira para essas mulheres acima dos 50 anos, que estavam fora do mercado de trabalho, é difícil arranjar trabalho, tem criança, não dá para ficar deixando, está faltando creche, está faltando isso. A gente pensou em formar esses grupos para trazer essas mulheres para perto da gente, para que, tipo assim, muitas mulheres já estavam entrando em depressão, porque não tinha o que fazer. O que eu faço? Como eu faço para ajudar em casa? Como eu faço para fazer alguma coisa? O que eu vou fazer com meu filho? Então, o projeto das padarias comunitárias veio para isso. Trazer essas mulheres para dentro da padaria, num espaço que não tem uma pessoa que manda, porque, como a gente trabalha a autogestão, as 5 são responsáveis. Tudo que vai ser decidido dentro da padaria é conversado entre essas 5 mulheres. Então, não tem nenhuma que chega lá e fala assim, hoje nós vamos trabalhar aqui, nós vamos fazer pão, bolacha, cueca e bolo. E pronto. Não. É conversado entre as 5. A gente tem uma maneira bem assim, surreal para trabalhar quando a gente chega. A gente chega na padaria, 5 mulheres. Aí a gente bate o pão, porque tem que crescer. Aí a gente pega, faz um café. Aí esse café fica pronto. A gente sempre deixa de um dia para o que a gente trabalha para o outro um pão. Aí a gente senta em volta daquela mesa e a gente partilha aquele pão e partilha os problemas das mulheres, o que passou, o que aconteceu, se está precisando de alguma coisa, se a gente pode ajudar em alguma coisa. Então, além de elas partilharem o trabalho, elas partilham a vida também. E isso faz com que saia desses momentos de depressão, de se achar que não é importante, de achar que não tem valor, de achar que as coisas não estão bem. E a gente prega sempre dentro das padarias comunitárias, assim, além do trabalho da gente, da economia solidária, a gente tem que trabalhar principalmente o bem viver. Então, assim, se a gente está dentro de uma padaria com aquelas mulheres e elas estão se sentindo bem, elas podem, aquele bem viver dentro da padaria, elas vão levar para casa, elas vão levar para os vizinhos e elas vão levar para as pessoas que precisam. E a gente também prega muito a separação dos lixos, das coisas na padaria. Todas as padarias, é impossível chegar na padaria e encontrar um latão de lixo que não seja reciclável e um lixo normal. Então, a gente trabalha. Para você trabalhar o bem viver em sua volta, você tem que aprender desde cedo que você tem que separar lixo, que você tem que cuidar do meio ambiente e você tem que cuidar das coisas que estão ao seu redor, né? Então, o trabalho das padarias é mais ou menos isso. A gente faz bastante também eventos, né? A gente faz eventos para a PUC, faz para sindicato e faz para várias outras coisas. Levercinho, eu sei que é o secretário aqui de Segurança Alimentar e Nutrição de Curitiba, escutando a dona Rosalba falar o maravilhoso, maravilhoso. Que você sente? Que coisa encantadora, que riqueza, né? E esse trabalho, muitas vezes o poder público ele pode criar diretrizes, ele pode ajudar em programas, ele pode e deve, né? Mas muitas desses avanços eles acontecem nesse arranjo comunitário, né? Essa partilha, essa troca, essa identidade, esse pertencimento nas comunidades chegam muitas vezes onde o poder público não chega. Então nada mais lógico e sábio do que a gente conhecer e valorizar essas iniciativas. Nós andamos fazendo um diagnóstico recentemente, porque a prefeitura tem cozinhas comunitárias para dar apoio em alguns lugares, né? São só 4 espaços, né, que fornecem para o Mesa Solidária, que é um programa onde a gente acaba servindo
gratuitamente, através das entidades do terceiro setor, as associações, grupos de amigos que se organizam para fazer uma escala e utilizar o espaço da prefeitura para poder fazer o servimento, né, o preparo desses alimentos. Então, nós temos uma rede de cozinhas próprias, e as escolas de gastronomia, onde a gente qualifica as pessoas a ganharem o dinheirinho através da capacitação, parceria com o Senac, é algo muito legal. Mas nós queremos apoiar mais esse tipo de iniciativa. E, às vezes, o pouco é muito. Às vezes, um apoio no sentido de um gás, de um equipamento, de um custeio, de um insumo, é algo que pode ajudar bastante. Então, nós estamos mapeando algumas iniciativas. A gente sabe que o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, reconhece 20 cozinhas comunitárias em Curitiba. Então, é uma iniciativa que a gente quer se aproximar cada vez mais. Volto a dizer, porque, primeiro, que é algo muito rico, legítimo, voluntarioso, muitas vezes, e que precisa do apoio do poder público. E é o que a gente quer se aproximar cada vez mais das comunidades, para que as coisas aconteçam nas comunidades e a gente possa dar o suporte que eles precisam. Muito bom, né? Eu tenho percebido essa preocupação. Eu também sou, digamos, um morador, um habitante recente de Curitiba. Não tenho ainda 3 anos que aqui estou, mas é muito lindo perceber essa preocupação. E hoje nós estamos vendo aqui justamente diferentes esferas, né? Desde a iniciativa privada, o sindicato, né, lá na SEASA, vocês, prefeitura, cozinha comunitária, cooperativa, né, pessoas que têm uma experiência, a dona Marilza aí, que já conheceu tantos lugares, né, de trabalho. Mas eu quero voltar para fazer um gancho desse viver bem, que a senhora falou, que a senhora retomasse um pouquinho isso, para a gente ir para a questão do cuidado da casa comum, do meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para a gente, das padarias comunitárias, a gente tem na cabeça que o viver bem é você ter o trabalho que você tem, você trabalha 2 dias na semana, como a gente trabalha a autogestão, as mulheres decidem como querem trabalhar, ou 2 dias na semana, ou 3 dias, a partir do que elas decidem é que vão trabalhar. E a gente prega muito esse bem viver entre a comunidade. Então, assim, eu vivo no Xaxim, e lá tem uma padaria comunitária. E eu vendo, eu faço os pães e a gente procura fazer produtos caseiros. A gente não usa produtos industrializados, aqueles pacotes de bolo que joga na massadeira lá e sai um monte de bolo feito. Não, a gente faz o bolo de cenoura, batendo a cenoura no liquidificador. Então, é tudo... Para a gente, isso é um bem viver, porque você volta a pensar e fazer as coisas como a tua mãe fazia, como a tua avó fazia, e você aprende que naquela época, eu sempre falo assim para as mulheres, eu lembro que quando a minha mãe fazia bolo, ela batia na mão assim, pá, 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 e daí a gente agora usa batedeira, né? Mas eu ficava olhando, ela batia e falava assim, mas ela punha tanta força naquilo e ela assava e aquele bolo ficava tão gostoso, muito gostoso, e ela batia na mão. Então, assim, para a gente das padarias comunitárias, isso é o bem viver. É você estar junto, trabalhando com um grupo, mas que você está pensando no melhor viver para você e para as pessoas que moram à sua volta. A gente faz pão lá, a gente cobra R$10 cada pão. Por quê? Porque a gente quer que esse pão, que vai dar alguma compensação para a gente no final do mês, porque no final do mês a gente faz uma partilha por igual entre as 5 que estão lá dentro. Então, esse pão vai fazer parte dessa partilha. Mas a pessoa que mora em volta, ela tem que ter condição de comprar esse pão. O pão tem que fazer bem para ela. Porque, assim, quando você vai num lugar e compra o pão mais barato, que é aquela espuma que você come, né? Você vai lá e compra R$7, mas, gente, é uma espuma. Você come.
não tem gosto, né? Então a gente não procura fazer um preço mais em conta para que a pessoa possa comer um pão saudável, porque é saudável as coisas que as padarias comunitárias fazem, né? Porque como elas não usam produtos industrializados demais, a não ser fermento e outras coisas, a gente pensa assim, o bem viver para a gente é a pessoa ser saudável. Nós vamos ser saudável porque nós fazemos produtos saudáveis para a pessoa. O bem viver, a casa comum, pastoral ecológica. Padre Marcos, o senhor recentemente assumiu a assessoria, a nossa coordenadora, a doutora Márcia. Falem um pouquinho dessa pastoral, como que está sendo pensada, o que hoje está sendo trabalhado aqui em Curitiba, até mesmo outras experiências que quiserem partilhar. Como o senhor disse, iniciando ainda, né? Também com um apelo do Papa Francisco, também mantido pelo Papa Leão, né? Esse primeiro documento que ele publicou coloca bastante em evidência a continuidade entre todos os papas, né? Particularmente entre esses dois. Se trata de uma iniciativa de reunir experiências que já existem nas paróquias, articular em nível diocesano, para que a gente possa também apoiar-se uns aos outros, né? Ser um sustento mútuo nos momentos de dificuldade, tanto nos âmbitos assim mais práticos, as festas paroquiais sustentáveis que estamos propondo, né? É conveniente, inclusive, que passe na televisão para que se divulgue essa ideia, né, em todas as paróquias da Arquidiocese, e também a formação de consciência, a separação do lixo, a redução do consumo, espalhar a consciência da necessidade do cuidado do planeta pelas pessoas, pela população, inclusive para que isso vire políticas públicas. A gente falou bastante até aqui, e fizemos, acredito que muito bem, daquilo que o indivíduo pode fazer. Mas esse também é um problema global, em que é necessário que existam empenhos de órgãos públicos, do setor privado, das grandes empresas que precisam ser cobradas por isso. Os grandes poluidores não são os pobres. Os grandes poluidores são aqueles que detêm muito capital. E é necessário que sejam cobrados porque nós, como consumidores, mas também como cidadãos, nós precisamos caminhar para um ponto em que a nossa vida seja sustentável, né? Estamos nos aproximando de já muito antes do que se pensava, de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a temperatura média do planeta. Isso tem intensificado eventos climáticos no mundo inteiro. Então, faz parte também desse trabalho o convencimento de que existe um problema real. E é sim parte da Igreja. Não se trata de política partidária, não é isso. Mas não importa se a pessoa é de esquerda, de direita, para cima, para baixo, à frente ou atrás, isso é na diagonal, não importa. Se trata de uma questão real, que implica cuidados reais, porque as pessoas que estão nascendo hoje, aquelas que nascerão, têm direito a viver em um mundo tão bonito quanto aquele que nós também recebemos. Então, a gente começou, né, a pedra fundamental da Pastoral de Ecologia de Curitiba, aqui da Arquidiocese, foi no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. Então, estamos... está tudo bem novo ainda, mas foi uma boa surpresa que nós tínhamos mais ou menos 13 paróquias cadastradas e apareceram 43 pessoas. Algumas pessoas nem vieram de paróquias, ficaram sabendo e foram. E muita gente boa, muita gente assim que já pratica, né? Tem bons hábitos. Algumas pessoas assim são bem daquela linha assim de consumir pouco,
né, de separar, fazer horta em casa, muitos bons hábitos assim que foram exemplos para nós, e foi muito bom que apareceram essas pessoas. A gente agora vai continuar convidando mais paróquias que quiserem fazer parte, né? A gente está estruturando ainda, mas eu acho que tem muita gente que gosta do tema e às vezes não tem assim um local para agregar, porque quando a gente se comunica, a gente ganha força e começa a fazer mais, né? Nós estamos num lugar privilegiado, a nossa prefeitura tem muitos programas e uma das nossas missões é divulgar, porque às vezes as pessoas não sabem que tem tanta coisa boa, né, que a gente pode usufruir aqui na cidade. Então, uma das coisas é somente comunicar, né? E a gente, como o Padre Marcos falou, a gente tem que ver o global, ver tudo e trabalhar ali na individualidade de cada um, né? Então, desde o consumo, né, que as pessoas hoje gostam muito de comprar, então, né, a pessoa tomar consciência, será que eu estou precisando disso, né? Então, tem tantos tipos de poluições, né? Até poluição têxtil é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar até um ano atrás. E a gente sabe que tem toneladas de roupas que vão para o lixo e vão para a natureza mesmo, né? A gente mora numa cidade que, teoricamente, é muito boa, muito correta, muito ecológica, mas todos os rios estão poluídos, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Nós temos que... na paróquia é um lugar fácil, e a pastoral ela não precisa ser muito grande nas paróquias. O que ela precisa é se ligar com as outras pastorais, né? Então, por exemplo, eu e meu marido fomos no encontro que teve da Pastoral da Ecologia em abril, em Guarapuava, né, do Paraná. E daí, no retorno, como a gente precisava conversar com o pessoal da liturgia, eu fiz um resuminho e apresentei, né, para o pessoal da liturgia. E na hora, e a gente que trabalha em igreja é assim, né, participa da pastoral da liturgia, da pastoral do matrimônio, a gente sempre está em mais de uma. Então, na hora que eu comentei, que eu falei, veio uma falar: não, porque eu tenho uma reunião agora, um café da terceira idade na terça-feira, já vou começar a fazer uns bolos com coisas que normalmente a gente não aproveita, e já vou falar. E daí, na próxima festa pastoral que a gente teve, o pessoal tomou mais cuidado assim, em separar lixo, né? Então, assim, por esse exemplo, a gente vê que é uma coisa que a gente tem que trabalhar em todas as pastorais, porque as pessoas elas já vão tomando consciência e muitas já têm essa consciência. Ela só precisa ser estimulada e continuar fazendo mais. É um trabalho que está sendo iniciado ainda, mas que tem muito, né, muito realmente campo para que se concretize. Nosso horário já está se estendendo, né? Então, para só aproveitar o ensejo, convidar que no dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã, na Cúria Diocesana, ali na Avenida Jaime Reis, 369, as pastorais, as paróquias que ainda não estão participando da Pastoral da Ecologia Integral, nós vamos ter uma reunião com o pessoal das bases ali, das paróquias mesmo, para continuar esse processo de articulação. Estão todos convidados. Muito bem, Padre Marcos. Então, diácono. Eu penso que a gente precisa urgentemente de uma conversão pessoal, uma conversão comunitária e uma conversão social. Eu posso exigir muito da prefeitura, do governo federal, do estado, mas eu não estou convertido em cuidar da casa comum. Então, eu preciso... Esses 3 níveis, o global também, eles precisam caminhar junto. Eu preciso fazer a minha parte. Se eu pego qualquer coisa e jogo pela janela ou jogo no lixo, não reciclo, eu estou fazendo um pecado comigo mesmo, na minha comunidade, na minha igreja, no meu movimento, na minha, enfim, aonde eu estiver. E a gente fazendo esse cuidado da casa comum precisa estar pessoal, comunitário e também social. Obrigado, diácono. Com as suas palavras, a gente encerra
essa parte de trocas de experiências e convido você que está em casa a rezar conosco uma Ave Maria. Colocar diante de Deus todos os nossos trabalhos de cuidado do próximo, da casa comum, do meio ambiente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe a você, a tua família, aos teus trabalhos. E hoje, lembrando dos cuidados que você realiza, abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco. Vocações. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama.